Vamos então para a aula 1. A gente vai falar sobre a história dos nascimentos. Todo nascimento é uma oportunidade de restauração na família. Então, o nascimento, que não está relacionado ao parto em si, como eu já falei, influencia diretamente no movimento das histórias que aconteceram e que vão acontecer. Há muito tempo atrás, o nascimento ele foi retirado das mãos das mulheres. Parece até um pouco forte o que eu vou te falar, mas o que aconteceu foi responsabilidade total das mulheres. Então você pode se perguntar, mas o que aconteceu, né? Será que foram os médicos que fizeram isso? Será que foi a ciência? Será que foi a tecnologia? E eu posso te garantir que não foi. Foram as mulheres, né? Você pode concordar ou não com isso, mas a gente vai entender todo esse movimento. O fato do nascimento ter sido retirado das mãos das mulheres e ter sido transferido para um ambiente instrumentalizado e médico se dá realmente pelo fato das mulheres terem aceitado uma condição, terem aceitado essa condição imposta há muito tempo atrás. Uma condição que foi imposta para nós mulheres e que foi aceita por nós, né, pelo simples fato de não nos autorresponsabilizarmos e a gente não ter feito absolutamente nada. Antigamente, os nascimentos era algo muito restrito entre as mulheres, em especial mulheres da família, né, e mulheres que faziam acontecer esse nascimento, que eram as parteiras. E eram mulheres que eram até conhecidas da família que fizeram outros partos, porque realmente acaba sendo uma herança. E os homens, eles ficavam de fora desse contexto. Até era uma situação imposta ali naquele contexto do nascimento pelas mulheres. A gente pode até ver em alguns filmes, né, até mesmo novelas que passam em épocas antigas. Não estou dizendo que o que mostra na novela é algo real e verdadeiro, verídico, não estou falando isso, mas a gente tem certeza que quando os homens eles iam entrar para acompanhar aquela mulher que estava no processo do trabalho de parto, chegava uma na frente e falava: não, você não pode entrar. Como as mulheres tinham uma autonomia e um controle acerca desse evento na antiguidade, acredita-se que elas sabiam mais sobre o seu corpo, porque estavam mais em contato com a natureza do seu corpo, e quando ia-se para trabalho de parto, elas adotavam posturas mais fáceis, posturas confortáveis e posturas verticais, o que facilitava completamente esse processo de trabalho de parto e parto. Só para explicar para vocês rapidamente, até porque vocês vão lá na frente entender mais sobre essa diferença de trabalho de parto e parto. Trabalho de parto é quando existe o processo para que o bebê possa descer ali na sua pelve e fazer a dilatação do colo do útero. O parto é quando o bebê ele nasce, né? Existe esse nascimento. E por isso elas tinham vergonha. Elas tinham vergonha, porque imagina naquela época as mulheres que vestiam aquelas roupas enormes, aqueles vestidos, e ainda quando ia para o ato sexual com o marido, vestia aquela camisola, né? Era um universo completamente diferente. E no trabalho de parto, elas estariam suadas, sujas, com sangue, né? Desnudas, passando por um momento delicado em que elas tinham que realmente se abrir e se expor. E a exposição fazia com que elas se retraíssem e sentissem vergonha daquele momento. Então elas excluíam os homens. Até que um dia, como conta a história, isso já tem registros já, um rei pede para ver o nascimento do seu filho. A sua mulher, que era uma das suas mulheres, porque o rei ele tinha várias mulheres, engravida.
e ele pede para ver o nascimento do seu filho. Então foi neste momento em que a mulher ela adota uma postura deitada e todo o problema começa a surgir. Ou seja, foi imposto uma condição para as mulheres delas parirem deitada e simplesmente foi-se aceito. Então, todo esse movimento do parto acabou sendo passado para as mulheres com um jeito muito de sofrimento, né? Muitas mulheres falam, você escuta quando você vai falar com a sua avó, com a sua tia que tiveram um parto normal, você fala, ai vó, eu quero ter um parto normal, e elas falam, pelo amor de Deus, você é doida, você é corajosa. Por quê? Porque elas vieram dessa geração onde o parto normal foi feito deitada, com as pernas amarradas, com mão amarrado, com o médico falando, vai, empurra, empurra, e não é nada disso o parto normal. A partir daí se inicia uma nova forma de nascer, com muitas intervenções, levando então para as mãos dos médicos. E por que tantas intervenções? Porque pelo simples fato da mulher se deitar. Quando você está em trabalho de parto, isso você vai ver no módulo de uma forma melhor e mais aprofundada, nós precisamos ficar nas verticais. Lembra que eu falei que as mulheres adotavam posturas mais fáceis? E quando você deita, você está indo contra a fisiologia do parto. Nasce aí, então, intervenções, como o uso do fórceps, nasce violência obstétrica também, né, neste momento, porque todo o contexto acaba sendo um contexto muito difícil para as mulheres ajudar o corpo a fazer com que o bebê nasça. Um evento que aconteceu lá atrás, nos nossos antepassados, vem repercutindo por séculos e séculos, por muito tempo. As mulheres ainda continuam tendo seus trabalhos de parto deitadas, sem movimento, um parto, um nascimento instrumentalizado, com muita violência obstétrica. E nessa aula, reflita sobre esses acontecimentos. Se coloque em um lugar de autoridade, de poder fazer diferente, de trazer uma nova força em relação ao nascimento. Haja com posicionamento. Busque conhecimento, você estar aqui já é um grande passo. E não permita que ninguém te diga como você tem que parir, como tem que ser o seu parto. Não permita que ninguém diga para você o que você deve e o que você não deve fazer em relação ao nascimento do seu bebê. Porque esse é um momento único que diz respeito a você e o seu bebê, que só vocês vão saber o que vocês vão passar. E ele deve ser vivido com respeito, vivenciado com amor, afeto e carinho. Mais pra frente, você vai entender por que a mulher não se deve deitar em trabalho de parto, no parto. E lá na nossa comunidade tem um documento exclusivo que conta detalhes sobre a história da cesárea. Vai lá, baixa esse arquivo, leia, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante.